Certo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que vocês estiverem ouvindo, boa madrugada para quem estiver acompanhando o nosso vídeo, nosso podcast. O grupo de inteligência artificial do Lapin tem a honra de apresentar o professor Felipe Medon, que está aqui conosco hoje falando sobre um tema muito importante, que é a responsabilidade civil e a inteligência artificial, que é um tema muito caro para todos nós. Professor Felipe, autor desse livro, que, como vocês podem ver, né, pouco marcado, sou pouco fã do professor, sobre inteligência artificial, responsabilidade civil, autonomia, riscos e solidariedade, né, que hoje conta com a sua segunda versão, se o professor depois puder apresentar para a gente, né, um pouco da sua obra. Estamos muito felizes, muito contentes pela sua participação e a nossa pesquisadora do GT de IA, Gabriela Buarque, vai conduzir a entrevista com algumas perguntas que são as mais pedidas aqui sobre inteligência artificial e responsabilidade civil. Gabi, com você. Boa tarde, gente. Ou boa noite, bom dia, como a gente falou, para quem estiver escutando. É uma honra poder fazer algumas perguntas para o professor Felipe, que assim como a Ingrid falou, também sou muito fã. Também já estou aqui com o meu livro e sempre acompanho também no Instagram todos os posicionamentos e toda a produção científica, né, que vem sendo feita. Acho que é muito importante para o desenvolvimento do direito digital no Brasil, de tudo que a gente vem discutindo sobre tecnologia dentro do ramo jurídico. Eu estou com algumas perguntas para que a gente possa discutir um pouco sobre essa questão da responsabilidade civil e trazer algumas ideias novas, alguns pensamentos que podem ajudar também a todo mundo que está acompanhando a entender melhor o que vem acontecendo no Brasil quando a gente fala desse marco regulatório, porque ainda existem muitas dúvidas, né? Algumas coisas que também não são muito bem desmistificadas e as pessoas acabam sem entender tanto o que é essa tecnologia, né, que quando a gente fala da inteligência artificial, como no que se refere à regulação dela. Então, eu acho que vai ser bem elucidativo. E para que a gente possa iniciar, eu queria saber, inicialmente, do professor Felipe, o que você entende como inteligência artificial, o que diferencia essa tecnologia das outras tecnologias convencionais que a gente já tem, porque a gente sabe que a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, em diversos setores, né? Desde quando a gente acorda, que a gente pega o celular, a gente vai encontrar inteligência artificial, mas quando a gente vai para o judiciário, quando a gente vai para o setor público, quando a gente vai para uma operação financeira, e até outras situações de maior impacto, a gente sempre se depara com algoritmos e com inteligências artificiais. Mas mesmo com essa presença tão grande, tão massiva no nosso cotidiano, algumas pessoas ainda têm dúvidas e não conseguem entender, de fato, o que é que torna essa tecnologia diferente das outras. O que torna a inteligência artificial diferente da internet, por exemplo, ou de outras tecnologias que a gente tem que simplesmente não se utilizam do aprendizado de máquina ou de outros fatores. Então, eu queria iniciar a nossa conversa apresentando um pouco dessa tecnologia para quem não conhece e que possa entender também um pouco do que é a responsabilidade civil a partir desse problema. Então, deixo a palavra com o senhor professor Felipe Medon. Obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão assistindo e ouvindo esse podcast. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Vocês disseram que são fãs do meu livro e eu digo que sou muito fã do Lapin. Já há bastante tempo acompanho vocês. Então, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. Essa primeira pergunta que você me faz é a pergunta que a gente sempre abre quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial. É a definição do nosso objeto de estudo. E a inteligência artificial, ela não tem propriamente uma definição. Porque se a gente for levar o pé da letra, a inteligência artificial é um termo que surge lá no final da primeira metade do século passado, e ela é uma ciência, na verdade, que é um termo quase como o termo guarda-chuva, porque, na verdade, ela abarca várias outras disciplinas menores, como, por exemplo, o aprendizado de máquina, o processamento de linguagem natural, que é o que está por trás, por exemplo, das assistentes virtuais, como a Siri, a Alexa. Então, a gente tem um conjunto de várias disciplinas. Mas se a gente pudesse fazer um resumo disso tudo, eu gosto muito de duas definições. Uma é a do Jacob Turner, que é um grande pesquisador de IA, que diz que a IA é a habilidade de um ente não natural de fazer escolhas
a partir de um processo de avaliação. Uma segunda definição que eu gosto muito é uma definição recente de uma resolução do Parlamento Europeu de 20 de outubro do ano passado, 2020. Segundo essa resolução, a inteligência artificial é um sistema baseado em software ou integrado em dispositivos físicos e que apresenta um comportamento que simula inteligência, nomeadamente recolhendo e tratando dados, analisando e interpretando o seu ambiente e tomando medidas com determinado nível de autonomia para atingir objetivos específicos. Então, essas inteligências artificiais, e é importante a gente frisar, há muitas tipologias de inteligência artificial, isso é determinante para a responsabilidade civil. Essas inteligências artificiais, elas, de alguma forma, elas se baseiam nos seres humanos, embora os pesquisadores da engenharia, o Russell e o Norvig, por exemplo, eles dizem, olha, temos que tomar cuidado com essa comparação com os seres humanos, porque se a gente se prender muito aos seres humanos, a gente não vai desenvolver inteligência artificial. Mas, no fundo, ela tenta simular a inteligência humana, agindo de forma inteligente e se espelhando, então, no nosso comportamento para desempenhar tarefas que nós buscamos. Qual que é o grande salto da inteligência artificial e que a torna, por exemplo, um fenômeno diferente da internet? Essa é uma questão muito discutida por pesquisadores teóricos, alguns americanos pesquisam bastante esse ponto, mas a gente pode pensar que a inteligência artificial ela tem um potencial lesivo muito grande por conta da sua autonomia e da sua imprevisibilidade. São algumas das características da inteligência artificial que fazem com que ela se torne mais perigosa do que algumas outras tecnologias, porque ela pode fugir do controle dos seres humanos com maior facilidade. Ela pode chegar a resultados que sequer foram antecipados por quem a programou, por quem a desenvolveu, muito menos por quem a adquiriu e pode estar utilizando aquela inteligência artificial. Então, essa imprevisibilidade da inteligência artificial, que está muito associada a essa autonomia, ela faz com que a gente tenha na inteligência artificial um grande potencial lesivo em relação a outras ferramentas tecnológicas que a gente tem à disposição. Essa era, inclusive, a segunda pergunta, mas eu acho que o senhor já deu a introdução, que era justamente quais as características da inteligência artificial que podem ser consideradas um risco, né? Eu acho que realmente a autonomia e a imprevisibilidade da máquina são fatores de risco que podem fazer alguns prejuízos aparecerem durante sua utilização. E é interessante porque a própria máquina é programada para funcionar dessa forma, né? Então, é íncito realmente a inteligência artificial ter um comportamento que foge do controle daquele que a desenvolveu. E realmente isso se apresenta como um fator de risco. E aí, nesse panorama de risco, eu queria saber o que é que você vem notando como possíveis lesões advindas dessa tecnologia. Quais são os problemas assim, que têm sido verificados no nosso dia a dia, que são uma grande amostra desse potencial lesivo, né, da IA. O que as pessoas vêm enfrentando e o que pode vir também a acontecer dentro desse contexto de risco. Olha, acho que vale a pena a gente só dar uma estendida na questão das características, porque isso é muito importante para a gente compreender a responsabilidade civil. Uma e está muito associado ao potencial lesivo que você me perguntou agora, porque uma das características da inteligência artificial que também faz com que ela se torne tão perigosa é a chamada indeterminação dos objetivos intermediários para alcançar os fins almejados. Eu sempre cito, normalmente quando a gente está numa aula que dá para a gente colocar uns vídeos, eu mostro um vídeo de um robô que ele simula um cachorro e que ele entrega cerveja. Ele tem um cooler integrado, ele tem uma câmera, ele é um veículo autônomo e ele entrega ali numa área de uma piscina, de uma grande marca de cerveja. E o exemplo que eu sempre dou, imaginemos que a gente estivesse com esse robô dentro de uma sala e essa sala fosse cortada por paredes de fora a fora, como fazendo um labirinto. Se a gente não ensinar nada para esse robô de inteligência artificial e só der para ele o comando de chegar no outro lado da sala, é muito possível que, ao longo desse percurso, ele perceba que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se ele tiver mecanismos, ferramentas para fazer isso,
ele consegue quebrar aquelas paredes, destrói as paredes, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, essa imprevisibilidade do que a inteligência artificial pode fazer, sem que haja um planejamento e uma programação que coloque nela princípios éticos, também é uma das características que contribui para esses efeitos lesivos. E aí você me perguntou sobre alguns exemplos de lesões que a gente tem, e as pessoas normalmente elas tendem a pensar nos danos causados por inteligência artificial mirando nos filmes. Então você olha para o cinema e você imagina logo aquele robô armado até os dentes que vai entrar ali num shopping e vai matar todo mundo com uma arma giratória. Essa é a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas quando a gente chega na rua e pergunta o que a inteligência artificial pode causar de dano. As pessoas normalmente respondem isso. Mas a inteligência artificial, os danos que ela causa normalmente principalmente, são danos invisíveis, que a gente não percebe. São danos causados por algoritmos que têm problemas, como o tão falado enviesamento algorítmico, algoritmos que trazem discriminação, e esses algoritmos eles têm um potencial lesivo muito grande. A gente pensa, por exemplo, que isso já acontece há alguns anos, isso não é novidade. No Brasil, a gente tem o caso da PretaGil, que é um caso antigo, no início dos anos 2000, que é o caso do Google Bomb, que quando as pessoas pesquisavam no Google as expressões atriz e gorda, o Google sugeria: você quis dizer PretaGil? A PretaGil entrou com uma ação contra o Google e tal. Então, esse já é um exemplo antigo. Mas, atualmente, a gente pode pensar em exemplos das decisões automatizadas, que atuam, por exemplo, na concessão do crédito. Então, às vezes, você recebe uma taxa de juros maior ou menor por um fator discriminatório que está embutido naquele algoritmo. Isso também pode ser utilizado no cálculo das questões securitárias. A gente tem vários exemplos de discriminação. E esses seriam exemplos assim que já estão acontecendo. Mas num futuro muito próximo, a nível de Brasil, a gente já pode pensar também em danos causados por veículos autônomos. Apesar da gente já ter um dano famoso de carro autônomo, que foi em 2013, da Ana Maria Braga, que foi atropelada ao vivo no seu programa por um veículo autônomo. Tem um vídeo no YouTube, depois quem quiser assistir. Ela acabou não se machucando, graças a Deus. Mas a gente tem já exemplos de danos por veículos autônomos no Brasil. Então, esses são apenas alguns exemplos que a gente pode encontrar na atualidade. Com toda certeza, né? A gente às vezes tem uma ideia da inteligência artificial muito vinculada a um robô, né? Aquela coisa humanoide, mas como você falou, está muito presente dentro do nosso dia a dia e vai muito além disso. São às vezes em situações mais sutis, né? Quando às vezes um consumidor tem um crédito negado, que ele passa a entender que existe influência de um algoritmo ali naquela decisão e que isso tem um impacto, né? Não só nisso, mas no judiciário também, reconhecimento facial, que vem sendo muito discutido, a discriminação, né, que muitas vezes acontece dentro dessas bases de dados e desses algoritmos, além da presença no âmbito contratual também, é cada vez mais comum a gente ver essa inserção. E aí, dentro dessa utilização massiva, muito tem sido discutido no panorama internacional sobre a atribuição de uma personalidade jurídica para as máquinas. E aí isso entra também na responsabilidade civil, porque a partir do momento que a gente muda a natureza jurídica de uma inteligência artificial, a gente também muda a forma como essa responsabilização pode ocorrer. E aí eu queria saber o que é que você acha dessa proposta, se você acha que ela realmente tem pertinência com o ordenamento brasileiro ou não, e o que você entende, assim, quais os horizontes para essa ideia, realmente, de atribuir para as máquinas uma personalidade eletrônica, por assim dizer. Olha, essa é uma questão que eu diria que é uma questão quase que datada, porque essa discussão em torno da atribuição de uma personalidade jurídica para a inteligência artificial, ela se populariza em 2017 com uma resolução do Parlamento Europeu que apontava como uma possível solução para a responsabilidade civil a atribuição de um patrimônio para essa inteligência artificial a partir de uma personalidade, para que ela pudesse responder pelos danos que ela viesse a causar. A ideia do legislador europeu, ali, naquelas propostas, era tentar facilitar a reparação das vítimas. Então,
se achava que isso poderia ser uma forma positiva de ajudar a reparar as vítimas. Só que essa proposta de 2017, ela sofreu uma enxurrada de críticas. No meu livro tem um capítulo só sobre esse tema, o capítulo 3.1, em que eu discuto um pouco isso. Porque a gente tem críticas do ponto de vista formal, a gente tem críticas do ponto de vista da responsabilidade civil, temos críticas do ponto da teoria e até filosofia do direito. A gente tem uma série de críticas que foram feitas a isso. Eu cito, por exemplo, uma do Hugo Pagallo, que ele dizia o seguinte: na verdade, a gente não pode confundir maçãs com laranjas. Ele dizia que a gente não poderia confundir as maçãs da responsabilidade com as laranjas da personalidade. Seriam coisas distintas. Para ele, o importante é a gente fazer a seguinte pergunta: por que o meu ordenamento jurídico atribui personalidade jurídica a um ente, a uma pessoa jurídica? Ele atribui personalidade porque ela cumpre uma função em relação aos seres humanos. Ok. Aí o que ele fala vamos ver se a inteligência artificial cumpre essa função, se ela atinge essas funções que o ordenamento elege. Se não atingir, a gente não tem que atribuir personalidade. Então, ele separa essas discussões entre personalidade e responsabilidade. E essas críticas, outros autores como Günther Teubner, também na Europa, criticaram bastante. Essa crítica acabou sendo muito repercutida a ponto de as resoluções de 2020 já apontarem para a total desnecessidade de a gente pensar nisso no presente momento. Especialmente porque a gente está falando hoje de inteligência artificial, mas as pessoas às vezes se esquecem que nós estamos falando de inteligências artificiais do chamado tipo fraco, que são essas inteligências artificiais que a gente tem em massa. São inteligências artificiais que só conseguem desempenhar atividades específicas, determinadas, fechadas. Então, as pessoas às vezes miram, pensando muito numa inteligência artificial forte ou super forte, já quase com uma consciência de vida própria. Mas não é isso que a gente tem. Então, não me oporia no futuro a uma atribuição de personalidade jurídica se me provassem que essa é a melhor forma de atender a responsabilidade civil, mas no presente momento, especialmente no direito brasileiro, não me parece que é uma boa solução, até porque, como eu falo no livro, a gente acabaria tendo mais um véu para levantar. O grande risco é esse, que a gente tivesse mais uma personalidade jurídica para desconsiderar para chegar no verdadeiro causador do dano. E essa é uma premissa interessante trazida por um autor chamado Jack Balkin, de que, no fundo, as nossas interações com a tecnologia não são interações com a inteligência artificial em si, mas com os seres humanos que a implementam e dela se beneficiam. Porque quando eu coloco uma inteligência artificial na rua, eu me beneficio dela. Eu, quando me relaciono com uma IA na rua, não é com ela que eu estou me relacionando. No fundo, eu estou me relacionando com quem está por trás dela. E a inteligência artificial, nesse momento, como diz o Balkin, ela passa por um efeito de substituição. Ela só está substituindo o homem em algumas tarefas pontuais, por enquanto. Com certeza. Eu também vou muito por esse caminho. Eu acredito que a personalidade jurídica, ela no atual estágio, né, científico que a gente vive, não teria esse espaço, e que ela implica em todo um redirecionamento também para a natureza jurídica da inteligência artificial, né, que atualmente seria como coisa, passando para uma pessoa, e essa própria constatação da personalidade jurídica, a partir do momento que atribui deveres, atribui direitos também, dentro do que a gente entende classicamente como pessoa. Então, isso implica em muitas discussões posteriores que originalmente não estão ainda dentro dessa proposta. Então, dentro de todos esses desdobramentos, eu acredito que realmente não é a melhor proposta ainda para o Brasil. Né? Mas aí, partindo desse contexto, né, do ordenamento jurídico atual brasileiro, eu queria saber se você acha que o ordenamento atual tem condições de responder adequadamente aos problemas de responsabilidade civil que estão relacionados com a inteligência artificial, ou se você acha que seria necessária uma reforma. O que você acha realmente dessa proposta regulatória? Né? O que a gente pode fazer em relação à responsabilidade civil? O ordenamento tem capacidade de tratar adequadamente esses problemas ou seria mais interessante uma reforma legislativa? Essa é uma excelente pergunta também. Eu até discutia isso recentemente, que a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Ninguém,
até onde eu sei, em nenhum lugar do mundo, até o presente momento, criou uma nova teoria da responsabilidade civil para a inteligência artificial. O que as pessoas estão fazendo é adaptando as normas que já existem, os esquemas de imputação que existem, os regimes que existem, e aplicando para as diversas manifestações de inteligência artificial que nós temos. Na Europa, que se tem uma resolução de outubro de 2020 que tenta traçar ali um cenário de responsabilidade civil, o que eles fazem é apenas ordenar os cenários e as inteligências artificiais a partir do risco delas. Então, eles entendem que no caso de operadores de início e de fim, os operadores de front-end e back-end, esses operadores de inteligência artificial seriam eventualmente responsáveis objetivamente, no caso de IAs de alto risco, e subjetivamente com presunção de culpa nas IAs de baixo risco, isso é definido no anexo. Isso para os operadores, que não se confundem com os produtores, que seguiriam um regime próprio da diretiva europeia, e também não se confundiria com os usuários, que também não se confundiria com a responsabilidade contratual. Então, eles pensam em vários cenários para cada tipo de IA e também para cada sujeito distinto. E a gente acaba pensando que é preciso sempre, e esse é um alerta que eu também faço no livro, a gente tem sempre que fazer uma análise de direito comparado, analisando não apenas a norma seca naquele país, mas o contexto em que ela é aplicada. No caso da Europa, que seria até uma questão comunitária, mas a gente tem que entender o seguinte: por que na Europa se está falando nesse tipo de solução? A gente tem que entender qual o ordenamento que tem lá, quais os ordenamentos que tem lá e o que eles têm. Porque se a gente for fazer uma análise comparativa, o Brasil, por exemplo, tem uma cláusula geral de responsabilidade civil por atividade de risco, 927, parágrafo único. Alguns até pensam que a gente pode ir para aqueles artigos que falam de responsabilidade pelo fato dos animais, até fazendo uma analogia, não me parece ser a melhor solução, mas a gente tem no Brasil um CDC que enquadra, que se amolda bem ao cenário da inteligência artificial, responsabilidade pelo fato do produto. Então, a gente tem um arcabouço normativo que, à luz das inteligências artificiais que nós temos hoje, que são, como eu disse antes, principalmente do tipo fraco, à luz dessas inteligências artificiais, hoje, o que nós temos de norma em responsabilidade civil me parece bastar no Brasil. Isso não significa que nós não precisemos de adaptações pontuais, de normas específicas para cenários específicos. Exemplo, veículos autônomos. Nós precisamos pensar em normas para a regulamentação desses veículos. Isso não é propriamente uma norma de responsabilidade civil, mas reflete na responsabilidade civil. A gente tem exemplos ao redor do mundo da legislação da Grã-Bretanha, Reino Unido e da Alemanha, por exemplo, em que se discute até a questão dos seguros, da não atualização do software quando obrigatório por parte do usuário, a exoneração que isso tem do seguro em relação ao fabricante. A indenização, já dizendo, é excluída do fabricante. O fabricante não tem mais dever de indenizar se estiver provado que aquela atualização era obrigatória, a pessoa sabia que tinha que fazer, foi informada adequadamente, ela não fez. Então, ele já tem uma norma específica sobre isso, salvo engano, no Reino Unido. Então, algumas normas pontuais, às vezes, podem se fazer necessárias, mas isso não significa que a gente precisa reinventar a roda. A roda já tá em circulação, a gente já tem um ordenamento que traz o instrumental que nós precisamos, e talvez o que a gente possa regular a nível de responsabilidade civil seria a criação, como já se está debatendo com força na Europa, dos seguros obrigatórios. Então, os seguros obrigatórios, eventuais fundos compensatórios também seriam possíveis soluções regulatórias para a potencialidade lesiva da inteligência artificial. Então, talvez aqui valesse a pena a gente legislar, mas, claro, uma legislação precedida de um debate multissetorial e aprofundado. Com certeza. Eu também acredito muito nessa questão da adaptação de institutos, né? Antes de tentar realmente reformular tudo.
principalmente no Brasil, que eu acho que a gente tem uma Constituição que tem uma maleabilidade semântica que permite que a gente faça as adaptações interpretativas necessárias para consagrar alguns paradigmas de reparação da vítima, reparação de danos, de solidariedade social. E a cláusula geral, inclusive, do risco, né, que a gente tem no Código Civil, no artigo 927, é um trunfo muito grande do Brasil, eu penso, porque muitos países não têm e realmente têm que recorrer a algumas explicações para tentar resolver esses problemas. E considerando que a gente, inevitavelmente, dentro do judiciário, vai se deparar com alguns casos concretos, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem mesmo, né? Então, realmente fazer uma releitura dos institutos, que eu acho que é inevitável, até a tecnologia dentro do direito faz isso, algumas perspectivas clássicas passam a ser reestudadas, mas é muito sobre adaptar, né, toda o nosso arcabouço à legalidade constitucional. E aí, nesse panorama de suficiência, por assim dizer, do nosso ordenamento, muito tem sido discutido no Congresso sobre o marco regulatório da IA. E aí a gente entra no polêmico PL 21/2020, e aí traz também, dentro desse PL, uma previsão para a responsabilidade civil. E aí, nesse caso, ele diz expressamente a proposta de tornar a responsabilidade civil, nos casos de inteligência artificial, dentro da modalidade subjetiva. E aí eu queria saber o que é que você acha dessa proposta, o que é que você acha, inclusive, da proposta de trazer, assim, de uma maneira tão, né, taxativa, de que a responsabilidade será dessa forma, nesse caso, e pronto. O que é que você acha dessa proposta, dentro do que a gente tem hoje no ordenamento e dentro de todo esse debate, né, que é super necessário e que aparentemente não está acontecendo, né, antes de se publicar um marco regulatório da IA. Então, o que é que você acha de tornar a responsabilidade subjetiva nesses casos? Essa é uma pergunta central para o desenvolvimento do Brasil nesse momento. Mas antes eu queria só complementar uma questão que, em relação à última pergunta, que acho que é relevante a gente falar, que, comparativamente com outros países, a nossa responsabilidade civil, nosso sistema de responsabilidade civil, não é tipificado. Ele é baseado em cláusulas gerais. A gente pensa num 86, 927, e isso facilita muito a nossa vida, como você disse também, por conta da maleabilidade, da maior adaptabilidade. Isso não é uma verdade em muitos países da Europa, que apresentam sistemas de responsabilidade civil que são mais fechados, que são mais taxativos. Então, para eles, talvez faça sentido ter uma nova norma sobre responsabilidade civil da IA. No nosso caso, nem tanto. E isso cai na sua pergunta sobre o PL 21A de 2020. Primeira frase que eu gostaria de pontuar, que eu até coloquei no meu livro e em artigos que eu publiquei recentemente, é o seguinte: se for para ter uma norma ruim, é melhor não ter norma nenhuma. Essa, para mim, deve ser a grande questão. Se for para ter uma norma ruim, se for para ter uma norma incompatível com o cenário internacional, se for para ter uma norma incompatível internamente com o ordenamento, se for para ter uma norma incompatível dentro da própria lei, que é o que a gente vai ver nesse PL 21A, é melhor não ter norma nenhuma. Porque, para facilitar para as pessoas que não conhecem o debate, esse artigo 6º, inciso 6º desse PL 21A de 2020, aprovado pela Câmara, que cria o marco legal da IA no Brasil, que segue para o Senado, ele traz a seguinte definição: responsabilidade. Normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de IA devem, salvo disposição legal em contrário, se pautar na responsabilidade subjetiva, levar em consideração a efetiva participação desses agentes, os danos específicos que se deseja evitar ou remediar e como esses agentes podem demonstrar adequação às normas aplicáveis por meio de esforços razoáveis, compatíveis com padrões internacionais e melhores práticas de mercado. No fundo, o que esse dispositivo faz é criar um escudo de imunização da responsabilidade civil para grandes atores do mercado. É isso que essa norma faz, no final das contas. Porque ela vai na contramão de tudo aquilo que vem sendo discutido no mundo inteiro. Porque quando ela elege de forma abstrata o regime de responsabilidade civil subjetiva, ou seja, em que é necessária a prova da culpa, a gente coloca a vítima numa situação muito difícil, uma situação quase de prova diabólica, voltando lá para
para a ideia da culpa lá do século XIX. A gente coloca a vítima numa posição que quase obstaculiza e fere de morte o princípio da reparação integral. E por que isso acontece? Isso a gente precisa explicar bastante para as pessoas que estão começando a ver esse debate. A inteligência artificial, uma das grandes características dela é, infelizmente, a opacidade. E ela se relaciona com a complexidade. A inteligência artificial, ela é muito complexa porque ela depende de muitos programadores às vezes. Muitas pessoas contribuem, atuam numa cadeia de desenvolvimento de um algoritmo. Essa inteligência artificial, ela se atualiza sozinha, ela se programa sozinha, aprendizado de máquina, machine learning faz isso. Ela é opaca, então é muito difícil que ela seja uma IA explicável. Essas IAs explicáveis não são tão comuns, a gente tem muita dificuldade em abrir isso que um autor norte-americano, Frank Pasquale, chama da caixa preta dos algoritmos. Então a gente chega num cenário em que, como que eu vou provar a culpa se eu não consigo nem decifrar o que o algoritmo fez? E aí, para tornar isso palatável para as pessoas, eu sempre dou o exemplo de um veículo autônomo. Pensemos no veículo autônomo de nível 5, que é o nível de maior autonomia, como se fosse o Batmóvel, o carro do Batman. Ele consegue andar sozinho em qualquer lugar. Imaginemos que o proprietário solta aquele carro na rua para ele ir buscar o filho na escola. No trajeto até a escola do filho, ele atropela uma pessoa. Se a gente comprovar, excluir de cara, que não foi um defeito associado ao fabricante, ou seja, estamos excluindo a responsabilidade do CDC, que seria objetiva por acidente de consumo, se a gente tira o fabricante da jogada, só sobra o proprietário. O proprietário vai responder subjetivamente, segundo esse PL. Qual vai ser a consequência disso? A vítima vai precisar provar a culpa desse proprietário. A pergunta que eu faço é, como que ela vai conseguir comprovar essa culpa? E sem a comprovação da culpa, não há responsabilidade civil. Se não há responsabilidade civil, não há reparação. Então, esse é um exemplo muito claro que permite a gente compreender como que a atribuição de uma responsabilidade civil subjetiva, ela fere de morte e reparação integral. Mas o grande problema, me parece, desse PL, não é o fato dele atribuir uma responsabilidade subjetiva. É ele atribuir uma responsabilidade abstratamente. Porque o que eu defendo no meu livro, e eu fiz uma carta aberta que foi assinada por inúmeros juristas do Brasil, contribuí para fazer essa carta. A gente tem nessa carta ali uma proposta que eu escrevi de redação, que eu cheguei até a apresentar na Câmara, mas que acabou sendo tirada de pauta. Alguns deputados apresentaram esse destaque, em que a gente dá a seguinte definição nesse inciso 6º lá do artigo 6º do PL. Responsabilidade, 2 pontos. Normas sobre responsabilidade dos agentes que atuam na cadeia de desenvolvimento e operação de sistemas de IA devem, salvo disposição legal em contrário, levar em consideração a tipologia da inteligência artificial, o risco gerado e o seu grau de autonomia em relação ao ser humano, além da natureza dos agentes envolvidos, a fim de se determinar em concreto o regime de responsabilidade civil aplicável. Essa norma que eu proponho é uma norma que não define o regime de responsabilidade. Ela apenas traça parâmetros para que o aplicador da norma defina o regime de responsabilidade. Por quê? A depender da tipologia, ou seja, estamos falando de um carro autônomo, ou de um robô cuidador, ou de um algoritmo. A depender da autonomia em relação ao ser humano, ou seja, é mais ou menos autônomo, o ser humano estava ou não presente supervisionando, isso impacta no risco. E a depender também do sujeito envolvido, ou seja, estamos falando de um fornecedor de um lado, um consumidor do outro, portanto, de uma relação de consumo, e aí vamos aplicar o CDC? Então, à luz dessas 3 características, tipologia, autonomia e sujeitos envolvidos, a gente pode acabar determinando tanto um regime objetivo como um regime subjetivo. Nas decisões empresariais, por exemplo, tomadas por administradores, sociedades empresárias, eu defendo no meu livro que o regime de responsabilidade civil seria subjetivo, internamente, diante da companhia, por violação ao dever de diligência, lei das SA. Então, isso significa que não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio. Cada inteligência artificial traz um regime diferente. A Europa deixa isso de forma muito clara. Apesar de eu criticar um pouco essa artificialidade
que eles têm de colocar em um anexo o que é alto risco, o que é baixo risco, e a partir dali já categorizar a responsabilidade civil. Eu acho que o risco tem que ser analisado em concreto, mas eles separam isso a partir do risco. Então, trazem regimes distintos para IAs que são distintas. A gente não pode pensar num regime único se a IA não é única. Porque a consequência disso vai ser que, nos casos de inteligências artificiais mais perigosas, a vítima fique sem a sua indenização, que é justamente quando ela deveria ter. E aí, essa é uma questão central hoje. E outro ponto que eu aponto problemático nesse PL é que ele fala, por exemplo, do inciso 3º em gestão baseada em riscos. No inciso 3º desse artigo 6º. E no inciso 6º, que ele fala sobre a responsabilidade, ele nem fala desses riscos. Ele nem fala dessa gestão dos riscos. No parágrafo 2º desse artigo 6º, fala-se em alto risco. Mas a lei não define o que é alto risco, o que é alto risco, o que é baixo risco. E no parágrafo 3º, se colocou lá uma norma que diz que, nos casos de relação de consumo, o agente responde independentemente de culpa. A lei disse o óbvio. Disse o óbvio que já tinha sido dito pelo CDC. É uma norma que muitos acharam, isso aconteceu na tramitação da Câmara, muitos acharam que essa norma resolveria o problema do inciso 6º, mas não resolve, porque ela só repete o que o CDC já dizia. Então, ela é uma norma que a gente pode rasgar, jogar fora, porque ela não tem varia. Porque ela só está repetindo o que já está dito na legislação. Então, eu vejo com muita preocupação a aprovação desse PL no momento, sem o debate que deveria ter precedido esse PL, com uma norma que pode acabar colocando o Brasil na contramão do mundo, e se a ideia dos parlamentares é trazer maior segurança para os investimentos, o que é uma preocupação super legítima e necessária, pelo menos tem que fazer isso de forma criteriosa, porque pode ser que no futuro essa legislação se volte contra o próprio mercado, já que ela está fixando um regime de responsabilidade de forma priorística. Então, essa, para mim, é a grande questão desse PL, embora ele tenha algumas outras coisas que deveriam também ser aperfeiçoadas. Não, com certeza, eu também penso dessa forma. Acho que essa previsão abstrata do regime de responsabilidade ela é muito perigosa, ainda mais tendendo para a responsabilidade subjetiva, que vai demandar do próprio lesado uma demonstração da culpa, e é muito preocupante porque ela vai na contramão da metodologia constitucional que demanda realmente uma análise de caso concreto. Então, as pessoas reclamam que o operador do direito diz que a resposta para as perguntas depende, mas no caso da responsabilidade civil aí realmente depende, porque depende de quem está envolvido, da tecnologia que está envolvida, de tudo que realmente influenciou no aparecimento de um dano. Então, eu acho que essa discussão é muito pertinente, porque a gente está perto de uma aprovação que pode trazer uma reviravolta nas diretrizes de responsabilidade. E aí, para encerrar nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta mais genérica, mas para encerrar mesmo, para trazer um pouco das suas impressões conclusivas em relação a essa questão da responsabilidade, né? Quais seriam as diretrizes que você acha que são imprescindíveis na consideração desses problemas? Assim, vamos supor que hoje eu receba um problema de responsabilidade civil para resolver aqui. O que é que o juiz deve considerar? Quais são os princípios aplicáveis? O que ele deve considerar como elementos primordiais para desvendar aquele problema, né? O que a gente considera de mais importante em relação a isso? Como lidar, afinal, com a responsabilidade civil quando a gente fala de inteligência artificial? Bom, essa pergunta ela é muito boa para a gente fechar essa conversa, porque ela permite a gente falar em 5 características da IA que desafiam a responsabilidade civil. Essas características são apontadas pela professora Teresa de las Heras, a professora da Espanha, a partir das resoluções europeias. Ela sintetiza em 5 pontos que nos fazem perceber essa complexidade. Primeiro é que a IA tem uma autonomia crescente, então ela cada vez é mais autônoma em relação ao ser humano. Segundo, ela depende de dados. Dados que podem ser inexatos, dados que podem ser incompletos, dados que podem ser preconceituosos.
Então, essa dependência de dados gera uma questão para a responsabilidade civil. Complexidade. Múltiplos sujeitos podem participar do seu desenvolvimento. Vulnerabilidade. Ela pode ser facilmente hackeada. Pensar que normalmente ela está associada à internet, então ela pode ser hackeada. Opacidade. A gente tem uma dificuldade de saber quem foi que fez, como fez, quem programou, quem dentro daquela cadeia de programadores teria sido responsável por aquele erro que levou à discriminação. Isso desafia, por exemplo, o nexo de causalidade. Então, o que a gente tem que pensar em responsabilidade civil, e parece até um pouco contraditório o que eu vou dizer agora, mas no fundo não é, mais importante do que a responsabilidade civil é o desenvolvimento ético da inteligência artificial. Porque quando a gente fala aqui na responsabilidade civil, a gente está falando no primeiro sino que toca. No primeiro sinal que chama a atenção da gente, porque o dano aconteceu, a gente precisa reparar, precisa resolver. Mas esse dano normalmente acontece, em muitos danos, são oriundos da falta da introdução de parâmetros éticos naquela inteligência artificial. Então a gente precisa pensar e investir nosso esforço nisso. Eu acho que a resolução 332 do CNJ, que foi da implantação da IA nos tribunais, ela é excelente nesse ponto. O artigo 20 dela, que fala da diversidade na programação, é excelente. Isso deveria ser refletido num projeto de lei brasileiro sobre IA. Então, pensando aqui a nível de legislação, é importante a gente pensar nisso. É importante a gente discutir seguros obrigatórios, fundos compensatórios. Isso é importante de a gente discutir. Agora, pensando especificamente no magistrado, na magistrada que está diante de um caso de inteligência artificial, o que é importante considerar é, primeiro, os fatores que eu elenquei: tipologia, autonomia e sujeitos envolvidos. Se a gente descobre qual é a tipologia, o quão autônomo era, e essa autonomia reflete sobre os riscos que a IA produz e principalmente sobre a capacidade que o ser humano teria de conter esses riscos. E, em terceiro lugar, quem são esses sujeitos? Estamos falando de uma relação de consumo, de uma relação médico-paciente, às vezes pode ter a introdução de uma cirurgia robótica. Tudo isso é relevante para a definição do regime de responsabilidade civil aplicável. E se a gente eventualmente tiver a aprovação dessa norma, a gente vai ter que fazer uma leitura conforme a Constituição para salvar esse dispositivo, porque realmente a gente não pode correr esse risco de abstratamente eleger o regime de responsabilidade subjetiva como o regime prioritário para os danos causados pela IA, porque isso vai colocar em xeque a reparação integral das vítimas pelos danos sofridos. Perfeito, professor. Acho que todas as minhas dúvidas foram sanadas. Não sei se Ingrid e Cíntia tem mais alguma questão para colocar aqui no debate, mas agradeço muito pela participação. Acho que foi incrível e enriqueceu muito tudo que a gente vem falando sobre responsabilidade civil. Acho que o nosso pensamento no Lapin é muito convergente, né, em relação a isso. E continuar mesmo para ver se a gente consegue influenciar os rumos de debate legislativo no país, né? Exatamente, Gabi. Professor Felipe, novamente agradecer em nome do Lapin, do grupo de inteligência artificial, pela aula, que foi, na realidade, era para ser um bate-papo, mas virou uma grande aula, como sempre. E agradecer também pela sua luta incansável em relação à inteligência artificial e responsabilidade civil. Nós, como pesquisadores, sabemos muito bem o como que é puxado, como que é desafiador, mas nós vemos com muito otimismo os frutos que nós vamos coletar em breve, né? Nós esperamos que dê tudo certo com a aprovação do marco legal da IA, e é muito bom saber que temos professores tão dedicados como o senhor, que estão aí atentos aos desdobramentos da nova lei. Então, nós registramos o nosso agradecimento e dizer que o Lapin também está à disposição. Para
qualquer pessoa que estiver assistindo, ouvindo nossa grande aula, que era um bate-papo para uma grande aula, caso você tenha interesse em saber mais sobre inteligência artificial, nós recomendamos entrar no site do Lapin, nas redes sociais, nós fizemos uma nota técnica detalhando o PL 21/2020, agora 21A/2020. Recomendamos também, claro, obviamente, a leitura do livro do professor Felipe, que é impecável, assim como a carta que foi publicada pelos juristas, que está super riquíssima em relação ao seu conteúdo, em relação à inteligência artificial e responsabilidade civil. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, professor Felipe. Eu que agradeço pelo convite, pela gentileza. Uma grande honra estar aqui com vocês. Estou sempre às ordens. O que vocês precisarem, contem comigo sempre. Vou encerrar aqui, pessoal.